Olá, meu nome é Gabriela e eu vou apresentar para vocês um modelo de análise e avaliação de necessidades humanas para ser aplicado em processos de desenvolvimento de produtos. Bom, eu comecei essa análise, ela é resultado da minha tese de doutorado, e eu comecei essa análise identificando e buscando quais são os métodos e modelos de design de produto, de processo de desenvolvimento de produto existentes que focam no ser humano e quais são as necessidades, o que falta, quais são as oportunidades que a gente tem dentro desses modelos e métodos existentes. Então, eu fiz uma revisão sistemática da literatura, buscando artigos nos últimos 20, 23 anos aproximadamente, buscando referências que tratem do desenvolvimento de produtos, junto com métodos e abordagens voltadas ao humano ou ao usuário. Dessa busca, eu encontrei 3.465 artigos científicos em inglês, e eu selecionei 132 que estavam mais adequados aos critérios de inclusão que eu utilizei. Desses 132 que eu li e analisei com mais profundidade, eu selecionei 10 que tratam do desenvolvimento do produto como um todo, com essa abordagem no humano ou no usuário, e acrescentei 2 referências que não apareceram nessa revisão, mas são importantes. Uma delas é uma referência de mercado, que é da IDEO, que é bem aplicada em várias situações mercadológicas reais, e uma outra de uma pesquisa que identificou vários modelos de desenvolvimento de produto existentes. Então, eu fiz uma tabela para analisar quais são os momentos de desenvolvimento de produto que cada um analisa e considera, e dentre essas referências, a maioria delas trata do processo iterativo de design, em algumas abordagens diferentes. Então, alguns chamam esse ciclo iterativo de ciclo de design, outros ciclo de atividades e outros de processo criativo. A lógica é a mesma, eles usam alguns nomes um pouco diferentes, mas é a mesma coisa que a ISO 9241-210 também apresenta, que é baseado em analisar aspectos humanos, desenvolver uma proposta, prototipar e avaliar. Então, ele tem esse processo, esse ciclo contínuo, que serve de forma iterativa para considerar o máximo possível esses aspectos humanos e ter certeza que eles estão sendo cumpridos no projeto em si, na solução. O Design Council, na abordagem do Double Diamond, também traz essa mesma lógica desse processo iterativo, com vários momentos de divergir e convergir, que tem uma séria relação com isso também. Então, dentro dessa primeira análise, eu identifiquei que ainda existe um pouco de falta de sistematização das informações e do método e modelo de design centrado no humano ou no usuário. Não existe uma clareza de como tomar decisões se o projeto está ou não adequado às pessoas. Os métodos de design centrado no humano ou usuário não são muito sistematizados dentro de um processo de desenvolvimento de produto, fica muito livre para cada um decidir quando utilizar, então não tem bem uma clareza da tomada de decisão disso também. O ciclo completo é muito importante no desenvolvimento de produtos e poucas referências trazem o momento do pós-uso e do descarte do produto, que é uma fase bem importante. E a dinamicidade e a flexibilidade que está relacionado a esse processo iterativo é um aspecto muito importante no desenvolvimento de produtos. Então, no primeiro momento, eu desenvolvi uma proposta de processo de desenvolvimento de produto orientado ao humano, que foi esse daqui. Ele considera como coração desse modelo as necessidades humanas, então os aspectos humanos, os aspectos de contexto, que são coisas que essas referências, esses autores que já trabalham com isso sempre trazem também, e a avaliação, que é a aplicação dos métodos de análise, de avaliação, para avaliar a adequação do produto que está sendo desenvolvido às necessidades humanas. Então, esse é o coração do modelo, e ele está relacionado às diferentes etapas do desenvolvimento de produto. Então, eu considerei aqui macroetapas, que seriam a estratégia, desenvolvimento, introdução e produção em uso. Sendo que na introdução são aspectos de manufatura, marketing, logística que não são considerados nesse primeiro modelo que eu desenvolvi.
Ele foi aplicado por em vários casos diferentes e foi aplicado por alguns profissionais e estudantes de design e de engenharia. Eles avaliaram esse modelo depois, foi muito bem avaliado, mas a gente sentiu a necessidade de reanalisar essa adequação com relação à análise da literatura que foi feita e também porque na tentativa de publicar artigos a gente recebeu alguns feedbacks que fizeram com que eu voltasse e reanalisasse isso. Então, eu verifiquei que, na verdade, não há um sentido de propor um novo modelo de processo de desenvolvimento de produto, porque já existem vários muito bem estruturados. Não teria por que eu querer substituir esses modelos. Então, tem o do Vankujic, do Zeng, que foram identificados na minha pesquisa, que são alguns exemplos de estruturas bem completas. Então, não tem essa necessidade. A aplicação do design centrado no humano, ele é mais voltado à análise e avaliação. Então, ele serve para analisar aspectos humanos, para servir de condução no desenvolvimento e, então, avaliar o projeto nessa adequação, e não tanto nas etapas de desenvolvimento estrito, de lançamento, né, mas sim em partes mais estratégicas e de avaliação. E o que existe, na verdade, de falta, é uma falta de clareza de quais são os aspectos humanos que a gente deve considerar nesse desenvolvimento de produto e um processo de tomada de decisão que seja mais sistematizado, que seja mais claro do que o que existe. Então, eu cheguei na minha proposta de modelo, realmente, que é o UNI, U de humano e NE de necessidades, e a estrutura dele é baseada numa célula orgânica. Primeiro, porque essa dinamicidade e flexibilidade foi considerado um aspecto muito importante, e a célula ela traz isso porque ela se conecta de várias formas diferentes com várias outras células e com vários outros componentes de um corpo humano, por exemplo. Então, ele é em si dinâmico e ele tem uma série de atividades dentro de si que ocorrem para, então, ele comunicar e gerar algo nessa relação que ele tem com outras células ou com outros elementos, né, do corpo, por exemplo. Então, foi essa estrutura que foi escolhida para ser trabalhada. É uma coisa um pouco mais orgânica, mas fazia bastante sentido. Então, essa célula ela é composta dos seguintes elementos. Primeiro, as necessidades humanas, que são a base da célula. Então, elas representam como se fosse o citoplasma da célula, porque ela permeia todo o sistema. E dentro dessas necessidades humanas, a gente pode considerar e utilizar como suporte, como quase um checklist, né? Então, isso pode ser documentado no processo, várias teorias de necessidades humanas. Essas necessidades que eu coloquei aí são de uma referência do Schuller, que fez uma análise das necessidades do Maslow, do Freud, fez uma aplicação dessas necessidades com outras análises também, e ele colocou essas 12 necessidades humanas como categorias, né? A gente pode detalhar mais, mas eu coloquei aqui como referência que a gente pode utilizar como um guia nesse desenvolvimento de produtos. O núcleo da célula é o ser humano em si, então são todas as características do ser humano, que incluem o sistema cognitivo, diferenças, variabilidade e mudanças individuais, preferências pessoais geradas por experiências, antropometria, biomecânica e organismo. Esses aspectos do ser humano, eles interagem com o meio, com o produto, por meio dos sensores. Então, os sensores, eles são essa forma de interação que o ser humano tem, então ele está depois do núcleo, e depois ainda a gente tem os comportamentos, que são a forma de expressar essa interação, são resultantes dessa interação, que incluem as emoções, o comportamento social e as ações. Depois disso, nós temos o contexto, que são todos os elementos que se relacionam de alguma forma com essa interação da pessoa com o produto. Pode estar relacionado com o ambiente geral ou com o ambiente imediato, especificamente da interação que a gente está analisando. E depois disso, a gente tem o cenário. O cenário ele é a junção de vários desses aspectos que formam uma situação de uso. Então, é uma sequência de eventos relacionados formando essa situação ou tendências que são resultantes desses elementos todos combinados. Todos esses aspectos e essas indicações aqui, eles podem ser utilizados, então, como um guia, como um checklist para conduzir os métodos que vão ser utilizados
para analisar com mais profundidade essas informações no desenvolvimento de produto. Então, a intenção é organizar isso para ter mais clareza de quais são os aspectos humanos importantes, e os métodos eles servem justamente para analisar essas informações e avaliar elas num projeto. Então, existem uma infinidade de métodos de design centrado no usuário. Eu fiz uma análise de vários estudos e de vários autores diferentes, clássicos, mais recentes. Identifiquei 89 métodos diferentes que podem ser aplicados a produtos, e dentre eles, vários são parecidos ou têm uma abordagem parecida, então eu classifiquei eles nesses que estão apresentados ao redor da célula, que incluem inspeção, entrevista, questionário, observação, diário, teste e síntese. Então, eles vão ser o meio de acessar essas informações humanas. E o meio de comunicação dessa célula com o projeto em si e outras etapas do projeto são os requisitos. Os requisitos, eles são uma síntese do resultado da aplicação desses métodos para acessar essas informações humanas. Então, esses requisitos, eles vão ser a ponte do modelo com o desenvolvimento de produto em si, com o processo como um todo. Então, esse aqui é o modelo, com todos os seus elementos. E como é que a gente aplica esse modelo? Então, primeiro, devem ser levantadas hipoteticamente quais são os aspectos de cada um desses elementos humanos que vão ter uma relação com o projeto. Devem ser levantadas pelo menos uma de cada um, porque todos esses aspectos são importantes e têm relação direta com a interação humano-produto. E eles servem para conduzir a aplicação dos métodos. Então, eles servem como um auxiliar para que a gente saiba o que pesquisar por meio de um método de design centrado no humano. O que eu devo observar, o que eu devo perguntar, o que eu devo analisar. Então, ele pode ser usado também como esse checklist, né, como essa condução. Então, no segundo momento, devem ser aplicados esses métodos, porque a primeira seleção daqueles aspectos, ela é para conduzir a aplicação dos métodos. Então, os métodos, eles servem para verificar isso na realidade. Quais são realmente esses aspectos humanos e como eles interferem na interação das pessoas com o produto do projeto que está sendo desenvolvido. A partir da aplicação desses métodos, que podem ser aplicados conforme o que se quer escolher, né, o que se quer descobrir, inclusive a linha que sai de cada método, essa linha azul clara, ela serve para indicar qual é a profundidade que cada método pode analisar dos elementos dessa célula. Então, feitos esses métodos, a gente pode adquirir requisitos. Então, dentro disso, quais desses aspectos são importantes e o que as pessoas estão precisando, quais são as dificuldades que elas têm que eu devo considerar no projeto. Então, a partir daí, a gente forma essa lista de requisitos, que é o que vai comunicar com as etapas ou com as áreas do projeto em si. Essa comunicação ela pode acontecer no primeiro momento para conduzir o projeto, então ele pode fazer parte do briefing, parte da estratégia do projeto, e no segundo momento para avaliar. Então essa avaliação ela vai acontecer por meio dos métodos e a gente pode aplicar um processo para auxiliar a tomada de decisão para verificar se o projeto está ou não adequado a essas necessidades e a esses requisitos identificados. Então, a partir dessa lista de requisitos, que deve conter ou considerar pelo menos um aspecto de cada um desses elementos da célula, a gente pode avaliar a adequação do desenvolvimento do produto, seja numa primeira ideia, num conceito, num protótipo de baixa fidelidade, de alta fidelidade, por meio dos métodos. Então, esses métodos de análise, de avaliação, podem ser aplicados para identificar se esse projeto, então, está adequado ao ser humano ou não. A partir daí, deve ser dada uma nota entre 0 e 1 a cada requisito, e a somatória dessas notas deve ser dividida pela quantidade de requisitos. O percentual resultante dessa equação vai indicar o quanto esse produto está ou não adequado às necessidades humanas, aos requisitos humanos identificados no início. Então, a gente tem ali uma classificação entre ruim e ótimo, e essa indicação pode ajudar também a tomar decisões do que deve ser melhorado no projeto, do que ainda pode ser aprimorado, do que pode ser desenvolvido.
Então, agora eu vou apresentar uma aplicação desse modelo, que foi feita por alguns estudantes e profissionais de design e de engenharia. Então, no primeiro momento, eles levantaram algumas informações relacionadas aos aspectos humanos com relação a um creme hidratante para as mãos. Então, eles identificaram quais eram os aspectos importantes de analisar, aplicaram métodos para analisar, então eles aplicaram método de questionário, entrevista, inspeção e síntese para ter uma profundidade de informações dessas necessidades e formaram uma lista com 5 requisitos, considerando todos aqueles elementos da célula. Esses requisitos eles foram utilizados para o desenvolvimento do produto, que foi um produto bem flexível. Então, a ideia dele é que a empresa tenha uma embalagem com uma boca parecida, né, igual em todos os produtos, para tamanhos de embalagens diferentes. Então, a pessoa ela pode comprar a tampa e o conteúdo separados, e a tampa ela seria uma tampa reutilizável e mais resistente do que as atuais. Foi um problema identificado entre os usuários, que as tampas, as embalagens são muito frágeis, e existem poucas opções de tamanho. Então, a recompra de um produto e o gasto com esse produto acaba sendo maior do que o esperado pelas pessoas. Então, eles desenvolveram uma tampa que seja mais resistente e que possa ser adequada a diferentes embalagens. Então, a pessoa compra os dois separados e tem uma série de vantagens nesse processo. Feito essa primeira ideia, né, esse conceito, eles aplicaram vários métodos de questionário e de inspeção para avaliar esses requisitos humanos. 4 desses requisitos foram avaliados com nota 1, que é total adequação, e o requisito número 2 com 0,5, que é metade da adequação, então ainda tem muito para ser melhorado. No final, a equação chegou a 90%, então é um resultado ótimo, mas para as próximas etapas, né, de desenvolvimento do produto, ainda pode ser melhorado o aspecto 2 e ainda levar em consideração os próximos. Essa aplicação, então, ela considerou esses elementos, né, o modelo como um todo. Ela não chegou a ser aplicada no lançamento do produto, porque é só um case experimental para avaliar, mas ele já chegou a bons resultados. E os resultados das pessoas que aplicaram, a avaliação que eles fizeram do modelo nessa aplicação foi muito positiva, porque eles consideraram que ele ajudou bastante na condução da aplicação dos métodos, como avaliar, como tomar decisões, então foi muito positivo. Analisando então todo esse desenvolvimento, a aplicação, o que esse modelo traz de contribuição e de diferencial para aquilo que já existe é que ele é um auxílio para análise e avaliação durante o desenvolvimento de produtos. Ele não substitui, mas ele é um grande auxiliar para conduzir, para guiar e para saber o que analisar, o que avaliar e principalmente no processo de tomada de decisão. Então ele se encaixa muito bem nesse momento do processo iterativo de análise e avaliação. Ele é muito coerente para isso, vem como um auxiliar, e além disso ele é dinâmico, que faz muito sentido para as necessidades da complexidade de um modelo de processo de desenvolvimento de produto, que envolve muitas equipes, muitas áreas, muitos interesses. Então ele pode se adequar e pode servir como um auxiliar para diversas etapas desse processo de desenvolvimento de produto. Então ele é muito dinâmico nesse sentido, muito flexível, e ainda ele realmente é focado no humano, porque eu posso considerar no meu projeto uma célula para cada tipo de perfil de humano que eu quero considerar no meu projeto. Então eu não preciso necessariamente só focar no usuário ou fazer um projeto todo voltado a outras pessoas envolvidas no processo, mas eu posso criar uma célula no meu projeto para cada stakeholder, para cada usuário, para cada público-alvo específico, incluindo, inclusive, por exemplo, quem vai desenvolver a manufatura, quem vai fazer a logística, quem vai vender o produto, quem vai descartar. Então, eu posso aplicar esse mesmo modelo, porque ele fala do ser humano como um todo, para diferentes perfis de pessoas. Então, ele realmente é focado no humano e não só no usuário, dependendo das situações do projeto.
ele vai ser bem flexível nesse sentido e também no sentido da aplicação em si durante as etapas desse processo. Então é isso, agradeço muito o tempo por me ouvirem. Obrigada.